Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Soluções em Excel mais VBA. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Valderei e eu costumo trazer vídeos, dicas, instruções, fórmulas relacionados a Excel e aquela velha pitadinha de VBA. No vídeo de hoje nós iremos conhecer uma instrução, um código, uma programação que permite que a gente exiba comentários ao passarmos o nosso ponteiro do mouse sobre as colunas de um gráfico. Normalmente o gráfico por si só já exprime algumas informações, né? Mas acho que quanto mais detalhado isso, mais fácil entender o que está querendo ser passado para os espectadores. Então a gente vai dar uma olhadinha nesse código, ver como é que funciona. O código não foi criado por mim, eu encontrei na internet porque eu tinha essa necessidade de que fosse exibido algum comentário ao passar o mouse sobre as colunas. Beleza? Vamos dar uma olhadinha como é que funciona isso aí. O processo todo é simples, é como se fosse um gráfico normal. Então nós temos aqui uma base de dados com os meses, né, com algumas informações. A gente tem uma área aqui de comentários. Tá? O que foi feito aqui foi feita uma concatenação, então foi juntado todos os dados, né? O mês de janeiro, a localização e os valores. Então aqui está só, se a gente der um duplo clique, está só uma fórmula simples aí de se fazer a concatenação dos dados, nada além disso. O gráfico é esse aqui, onde apresenta os meses separado pelas regiões e por hora é basicamente isso. Se eu posicionar o meu mouse, o ponteiro do meu mouse sobre uma das colunas, automaticamente o Excel já me diz que ele é uma série que se refere ao norte, que tem o ponto janeiro e que o valor é 3.245.000. Já faz isso automaticamente. O que foi acrescentado é o seguinte, a gente vai clicar nesse botão chamado conectar. Vejam que ele já selecionou os meus dados aqui, certo? E aí, toda vez que eu passar o meu ponteiro sobre uma das colunas, aquela caixinha de texto vai alternar os dados e vai exibir o que eu programei, ou seja, vamos passar no primeiro aqui, norte, janeiro, 3.245.000, mudança de gerência. É exatamente o que está escrito aqui nessa caixinha, certo? Então eu passei o meu mouse aqui por cima e ele vai me dando essas informações, e assim por todas elas. Para mim parar com isso aí, eu clico no botão desconectar e ele volta ao que era antes. O que tem de bom e o que tem de ruim nesse processo, né? Então, como eu falei antes, eu fui atrás porque foi uma necessidade minha, porém eu não consegui aplicar da forma com que eu queria. Eu possuo hoje um painel de indicadores, onde eu tenho diversos indicadores, né? São mais de 10 indicadores referente a cada uma das áreas da empresa onde eu trabalho, e para cada uma delas existe um gráfico, né? Um indicador. E o que eu faço hoje é usar um único gráfico e que ele alterna para todos esses dados. Eu não tenho 20 gráficos, eu tenho um único gráfico que vai sobrescrevendo esses dados. E o que eu queria era exatamente isso, que cada um daqueles gráficos eu pudesse fazer isso, fazer com que aparecesse um comentário. Porém, o processo é um pouquinho mais complicado, tá? Para a gente fazer com que esses comentários apareçam aqui, eu preciso criar, primeiro, a posição comentário. Então aqui o criador fez com que esse cara comentário se chamasse comments, e as minhas informações precisam ficar abaixo do lado direito. Por quê? Porque ele vai ler as posições X e Y do gráfico, exatamente isso. Então teoricamente esse aqui seria meu X e esses aqui seriam os meus Y. Então essa é a partezinha um pouquinho complicada. Se eu quiser fazer isso para cada um dos gráficos que eu for fazer, eu preciso criar esse cara e preciso criar numa aba em separado. Se eu fizer na mesma aba, ele não vai aceitar. Vamos dar uma olhada lá dentro do código como é que funciona isso aí. Essa aqui é a primeira parte do código, onde tem as funcionalidades ou a ativação dos dois botões, né? Então o que ele está dizendo aqui? O primeiro que é o conectar, o segundo que é o desconectar. Então está dizendo que é para conectar no gráfico. Então vai configurar o meu myClassModel, que é o que está escrito aqui em cima, tá? É a declaração de uma nova classe. Por quê? A gente já vai ver por que ele fez isso. Então o myClassModel.myChart, que é o meu gráfico,
vai estar onde? Vai estar na planilha ativa, que vai ter um objeto .chart, que é assim que o Excel nomeia os objetos dele lá. Ele está dizendo que na planilha ativa o objeto .chart vai ser ativado. E aqui vai fazer ao contrário. Então ele está configurando o MyClassModel igual a nada, fazendo com que não apareça mais essa conexão entre o gráfico e o MyClassModel. O que é o MyClassModel? Ele está aqui. Então o MyClassModel é o Class 1, que foi o que criou-se aqui à esquerda. Dentro dele, então, tem exatamente a fórmula que faz com que os comentários sejam exibidos. Então tem algumas declarações aqui, é uma construção um pouco mais avançada, digamos assim, não é uma simples uma gravação de macro, né? Tem toda uma lógica por trás, tem que ter um entendimento um pouco maior para se fazer isso, mas basicamente para se alterar ele não é difícil, tá? Então fez algumas declarações de alguns elementos aqui, né? Então o elemento ID, declaração do argumento 1 e 2, que são os comentários, declaração de um new text como uma string. O que ele está dizendo? MyChart, que é o meu gráfico, que a gente já falou lá, que ele está aqui em cima declarado como um evento público. Então, MyChart getChartElement, que é para fazer o quê? Que é para pegar o elemento x, y, que eu falei antes para vocês, o elemento ID, o argumento 1 e o 2. Então, o MyChart vai se conectar a esses elementos. E aqui fazendo uma verificação, se o elemento ID for igual ao XLSeries, que é do gráfico, então o meu gráfico, .shapes, que é as formas, TestFrame, que é aquele quadradinho onde as informações são colocadas, .characters, .text. Onde é que ela vai estar? Vai estar na planilha, chamada planilha, na range comments, e o offset seria o exibir, né? Vai exibir o argumento 2 e o 1. Vai tornar isso verdadeiro. Caso isso aqui esteja desconectado, então ele vai fazer com que as shapes não sejam mais aparecidas, não sejam mais visíveis, desculpa. O que é o shape? É aquele nosso text frame lá, não apareça mais lá. Basicamente isso. Tá? É uma função legal, é uma função bacana, algo bem diferente para o Excel, né? O problema, no meu ponto de vista, é a complexidade para se fazer essas transições, né? Eu tentei mexer por alguns dias para ver se ficava mais fácil, até tinha montado um outro exemplo para trazer aqui para o canal, mas acabou não dando certo. Conteúdo, assim como a grande maioria, vai ficar disponível para download. Se a gente tiver aqui dentre os inscritos ou alguém que passar por aqui e for aventureiro e quiser fazer com que isso aqui tenha uma cara diferente, amigo, fica à vontade. E se puder compartilhar com a gente, melhor ainda, né? A ideia toda disso que a gente faz é exatamente isso, compartilhar conhecimento, fazer com que as tarefas diárias tornem-se um pouco mais simples e rápidas. Certo, pessoal? Gente, um abraço. Espero que curtam o conteúdo e até o próximo vídeo aqui no canal Soluções em Excel mais VBA.